Irmãos, bom dia para o Senhor. Amém. Nós temos hoje a leitura do Salmo 2. O primeiro a ganhar com isso fui eu, porque na sexta, no sábado e no domingo, já hoje eu pude apreciar o Salmo 2. Né? Fiquei sem ler Bíblia na sexta, no sábado e no domingo. Fiquei só olhando para o Salmo 2. Fiz até um áudio para ficar decorando ele. É engraçado, cada vez que você lê, mais e menos você entende. Não é isso? Muito bom. Não é português. Salmo 2 diz assim, a gente consegue por ali? Vamos ler na NVI. Quem tem aí NVI, pode puxar a leitura. Irmão Gilvan, começa aí. Vamos lá, irmão Gilvan? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Esse é o primeiro. Você pode ler de novo? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Eu vou pedir para o Felipe, se ele puder abrir lá na NVT, que eu quero fazer uma coisa. Eu quero ir comparando o versículo. Então, vamos ler juntos o primeiro então. Porque se enfurece. Vamos lá, gente. Vocês não tomaram café? Certo, você já tem aí, Felipe? Versículo 1, ouçam. Porque as nações se enfurecem tanto, porque perdem seu tempo com planos inúteis. Ok? Versículo 2, nós aqui. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Já está dando confusão, porque uma leitura tem uma palavra diferente, a outra, né? Isso não tem feito bem para a leitura global na igreja, tem dado confusão, né? Vamos pegar a NVI aí, quem tem NVI? Vamos lá, versículo 2. Pode ler? Vamos lá. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem. Aqui, Felipe. Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. NVI. Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. NVT. Vamos quebrar essas correntes. Vamos nos libertar da escravidão. NVI. Do seu Ué, mas só tem um? Pode ler todos. Diferente? A NVI daquela NVI? A NVI, pastor. Eu tenho várias versões aqui. Meu Deus do céu, eu vou vender. Eu vou fazer uma também para ficar mais... Vamos ler aqui os outros, então. Risse. Versículo 4. Risse, aquele que habita no Todos que têm essa mesma, não tem? Não, é tudo diferente, é? Que confusão. Já não é mais ajuda. A sua é Almeida, revista do Antigo. Faz favor, Bruno, você pode pôr para nós o Salmo 2? Qualquer versão que você achar aí da ARA, ARC. Pastor, se for essa Bíblia que a gente tem na igreja, eu acho que é ARA. É NVI, mas é por causa... Sim, nós vamos pôr uma aqui que eu só quero diferente, é NVT. Qual é o versículo? É o versículo... 4. NVI? Isso. Não, é o que você encontrar aí. Qualquer Bíblia que você encontrar aí. Porque nós vamos ler juntos, então. Eu pensei que a NVI todo mundo tinha aqui e a gente lia uma só voz. Ou 4. Vamos lá então? Aquele que habita nos céus se irá,
o Senhor zombará deles. Felipe, Aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles. agora nós. Então, Não, sim. então lhes falará, os confundirá. NVT. Então, em sua ira, ele os repreende e, com sua fúria, os aterroriza. Nós, Eu, porém, todos nós. eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. NVT. Ele diz: estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. NVT. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: Você é meu filho, e hoje te gerei. Nós. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. NVT. Basta pedir e darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Nós. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. NVT. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Nós. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, Deixai-vos instruir como governantes da terra. NVT. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Nós. Servir ao Senhor. Sirvam ao Senhor. Aqui, ó. Alegrem-se nele com temor. Vamos juntos aqui, 11. Pastor, só um minuto. É que Você demora. mudou para ele. Mudou ali, aí. Nós vamos ter que trocar o computador. Agora ele tá outra coisa. Vamos lá. Aqui. Sirvam ao Senhor com temor. Alegrem-se nele com tremor. NVT. É a mesma, pastor. Eu vou ler na NBI. Então vamos mudar. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. 12. beijai o filho. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois sua ira se acende num instante. NVF. Felizes, porém, os que nele se refugiam. NVF. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês sejam destruídos de repente. Amém. No instante, aceite-se a sua ira. Como são felizes todos que nele se refugiam. Vou pedir para a irmã Dulce, né, fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por este dia em que aqui estamos em comunhão, reunidos, Pai, para ouvir a Tua palavra. Amém, e Deus. aprender mais de Ti. Amém. Abre os nossos ouvidos, me dê entendimento, sabedoria vinda de Ti, Pai, para aprender tudo que aqui foi dito e colocar em prática, Senhor. Amém, Deus. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós temos o Salmo 2, que oração? 239. Nós temos o Salmo 2 aqui. Cada um de nós tem uma versão aí, mas todos quer dizer a mesma coisa, apenas cada editor quer que você compreenda melhor. E ao invés das versões estarem indo para o original, elas estão indo para o entendimento nosso. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou falando. Porque atualizar seria, cada dia mais, a gente ir para o original. Mas nós temos tido uma preocupação boa de fazer com que esse original seja compreendido por todos nós, né? As duas coisas são
são interessantes. Meus irmãos, o Salmo 2, ele tem bastante lição para a gente, né? Para mim e para você. Vamos pegar o versículo 1. Por que se enfurecem as nações, os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Eu gosto muito da língua portuguesa. E eu pego palavras assim para... Que versículo que está ali? O 1. O que está escrito ali? Vamos lá. Porque as nações se enfurecem tanto. Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Tá. Então, meus irmãos, o que é que todo mundo faz atualmente em relação ao Evangelho? Se rebela contra. E como é que se rebela? Costumes, práticas, o que mais? O que os irmãos acham? Leis, cultos, planejamento. E a questão, o que as nações estão fazendo? Peguem a palavrinha da raiva. Elas estão se enfurecendo. Não é que estão só contra, estão se enfurecendo. Versículo 2 diz o quê? Que os reis da terra se preparam para a batalha. Sim, e que mais? Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Tá certo. Então, percebamos uma coisa. Os povos, as nações, os príncipes se levantam contra o quê? É contra nós? Não, mesmo porque nós também nos levantamos contra Deus. Então a questão é com nós, que eu falo as nações. Então nós nos levantamos contra o Senhor e contra o seu... O Senhor aí é quem? É Deus. Quem é o seu ungido? E quem é o seu ungido, né? Nós sabemos quem é. Quem é? Jesus. Mas espera aí, nós estamos aí há quantos anos antes de Jesus? Estamos aí perto de 1000 anos antes de Jesus. Então o que está acontecendo? Nós temos começa com pro e termina com profecia. Temos uma profecia. Temos uma antecipação do que vai acontecer, mas já estamos falando de coisas que estão acontecendo. Tá certo? Muito bem. Vamos fazer isso mais com calma. Quais são as pessoas que estão se enfurecendo? Dá uma olhada aí no versículo. Quem que está se enfurecendo? Os povos, as nações. Isso. Quem mais? E depois no versículo 2? Os reis. Então todo mundo que é governo está se levantando contra Deus. Por quê? Porque Deus tem um governo. Deus é um governo. Então é uma oposição, um opositor. O mundo inteiro, as pessoas também, os príncipes aí nós poderíamos traduzir como os políticos, porque os príncipes são quem? Nós temos os reis e temos os príncipes. É o Senado, a Câmara. Então todos se enfurecem contra Deus. Vou falar uma frase aqui que eu escrevi. Porque ninguém quer Deus como governo. O mundo quer Deus e o seu poder para usá-lo, para mandar nele. Consegue concordar com isso? O mundo gostaria de ter Deus e o seu poder, mas um Deus que ele pudesse mandar nele. Para usar Deus como. E não é assim, o reinado de Deus não é assim. Está aqui no Salmo 2. Porque diz... Aí eles dizem, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Por quê? Porque o governo de Deus tem
normas, tem regras, tem justiça. Então, esse tipo de governo de Deus, por isso tem pouca gente na igreja, poucos salvos, né? Aí você tem muito assim hoje, Não, para mim é importante que vocês participem, porque eu não tenho muito o que falar. muito grande, assim, com a instituição que fala da família. A família, assim, eu vejo de todos os lados Sim. porque não sei, porque precisa da família, né? Os valores, Perfeito. você... Então veja o que a irmã Fernanda está falando. Vocês conseguem perceber hoje ou não estão percebendo? Sem pensar em bolsonarismo, nós não estamos nessa. Que é a pátria, como é que é? Deus assim. Deus aí. Deveria ser, ok. Não é isso. Mas os irmãos percebem que tudo é contra o governo de Deus? Deixa eu ver se eu posso falar. Tente dar uma surra no seu filho. Uma surra com justiça. Não pode, né? Não, você vai preso. Mas eu também dou. Porque tudo é contra. Tá certo? Então dá para perceber hoje com mais clareza, não dá? Tá muito claro. Tá muito claro. Até no tribunal, eu não participei, né? Não fui. Agora as palestras são de identidade de gênero, como a gente trata LGBTQ, não sei das coisas lá. E aí eu falei, eu não vou participar. Mas tá aí. É meio uma convocação para você participar das palestras. Mas eu não me inscrevi. É engraçado, mas nunca teve um ponto da memorial, da Nunca teve. Dá a palavra para o Felipe? Tá lá. Não, se vocês quiserem, falem, porque vocês me ajudam. Porque eu tenho coisa para falar, mas vocês me ajudam a despertar isso. Só falar que um pouco antes você falou de os homens querem poder para controlar Deus, né? Os ídolos são isso, né? São deuses criados à maneira, à imagem e semelhança dos homens. Vou criar um Deus aqui para mim do jeito que eu quero e eu vou mandar nele. Eu vou fazer os sacrifícios aqui e ele vai me dar o que eu quero. Certo. E às vezes a gente pode achar que Deus é assim também. A gente tenta controlar Deus com sacrifícios. E Deus não é o ídolo. E ele fala isso muitas vezes na Bíblia para o próprio povo. Eu não sou o seu ídolo, eu vou fazer o que eu quero, que os meus decretos já estão escritos, e ninguém me controla. E a gente não aceita isso. Se você olhar, talvez, o Apocalipse, quando trata da guerra, do caminho, a preparação do caminho dos reis para a batalha, é como se dissesse, temos a última oportunidade de destruir um ungido. Quem sabe nós possamos estabelecer um reino na terra. E a minha frase é: Deus seria interessante se nós pudéssemos mandar nele. Que é o que nós fazemos, né? Nós tentamos sempre criar uma coisa parecida para desviar daquilo que Deus quer. Agora, observe. Então, existe uma coisa prática. Não está em jogo apenas dinheiro, ouro e prata. Está em jogo poder, valores. Porque os valores de Deus não são os valores nossos, né? Por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? O que significaria, qual é a versão que nós temos aqui? Para imaginar coisas vãs, no versículo 2, no versículo 1. Qual é a outra tradução? A NVT, nesse caso, é melhorzinha. Mas qual o número? É 1. Qual versículo? 1. Porque as nações se parecem. Mas não tem mais um pedaço? Por que perde seu tempo com planos inúteis? Isso, aí é interessante. Olha só, irmão. Toda essa
preparação, né, irmã Fernanda? É para destruir a família, mas o intento é para destruir quem? Deus. Hã? Ungido. Então, mas Deus já está falando através do profeta. Mas isso aí é tempo perdido. Dá muito prejuízo para nós. Não é? Porque a gente tem que lidar com essas coisas. Mas é um plano que não vai realizar. Porque Deus é quem é o governo. Porque para nós é Deus quem vai governar. E dá a impressão que não é. Por que dá a impressão que não é? Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Por que tem tanto crime no mundo? Então, é verdade. Mas a gente faz as perguntas querendo que as pessoas respondam o que a gente está pensando, né? E nem sempre a pessoa está pensando o que a gente está pensando. O Velho Testamento diz assim, porque o juízo, o versículo é mais ou menos isso, porque a condenação não vem logo depois do crime, é por isso que o coração dos filhos dos homens está sempre inclinado ao crime. Vocês já viram um versículo assim? A punição não é imediata. Né? Isso, porque a punição não é imediata. Então Deus tem o seu tempo, o seu plano. Os irmãos acham que tem país que não tem criminalidade que assusta? É o Salvador. É mesmo? El Salvador baixou o nível de criminalidade num nível absurdo. Faz 365, pelo menos chegou a bater 365 dias sem um homicídio. Mas por quê? Porque todo mundo é ladrão, não é isso, não. Prendeu tudo. Não, porque o presidente teve peito para poder colocar todo mundo na cadeia, político, corrupto, todo mundo. Então, Fez a limpa. Uma revolução violenta. observe que isso não é normal. Não é normal. Mas é o Salvador, né? É o Salvador. Eu sabia. Estava demorando. Nossa, Os comentários só para ele fazer. Certeza, é muito difícil. os dois combinaram antes de vir, você fala isso, né? Mas aqui tem um interesse por trás, né? Para que também não seja imediato. Sim, porque tem um interesse por trás de proteção de si mesmo. Nós estávamos num ônibus em Israel, não sei quantos aqui estavam lá e lembro. Era 10 da noite, num cantão. Um lugar que no Brasil você não passaria, tá certo? Você conhece esses lugares, né? Que dá medo. Você fica, às vezes está muito seguro lá. A questão de segurança é uma questão, muitas vezes, de sensação. Você pode estar com sensação de insegurança e não ter insegurança nenhuma. Ou pode estar com sensação de segurança. Então o guia disse assim, o guia foi inteligente. Parou o ônibus e disse ao motorista, eu queria deixar 3 ou 4 mulheres aqui. Ele queria falar do país dele. Eu não sei se você lembra. Eu queria deixar 3 ou 4 mulheres aqui. Acho que você estava também. Tal. Eu queria deixar 3 ou 4 mulheres aqui com suas bolsas. Olhou assim, olhou no celular ou no relógio. E daqui 40 minutos a gente vem pegar. Quantas podem? Nossa, elas ficaram. Ninguém quis. Ah, bom. Aí ele disse assim, foi feio aquilo lá. Ele disse assim, aqui não é o Brasil, não. Se vocês ficarem em 4 mulheres, ou em 2 ou em 1, daqui 40 minutos a gente volta, vocês estarão com as suas bolsas. E tudo acontecendo normalmente, mesmo nesse escuro aí. E se aparecer algum homem, ele vai dizer, precisam de alguma coisa? Está tudo bem? Nessa mesma viagem, um dos nossos esqueceu a carteira e ele disse, estou vendo minha carteira, esqueci em cima de uma mureta que tem naquele restaurante. O guia disse, na volta nós vamos precisar passar aqui. É melhor então a gente não voltar. Vamos em frente, porque na volta a gente passa aqui, em Israel. E vai pegar. Então, voltamos, entramos e estava lá a carteira. E tinha mais uma blusa que ninguém tinha percebido que esqueceu. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu estou com problema de audição. Uma mulher também na caravana. Sim. Nós estávamos lá no tanque de Bethesda e quando ela chegou lá, ela lembrou que havia esquecido a bolsa dela no banco.
Eu não lembro. Então, tem essas coisas, né? Mas veja. Mas o mundo, o problema é que é consequência. Todo mundo está contra Deus. E contra um ungido. Qual é o problema? É que Deus unge um rei. E agora nós temos oposição. Se há um rei, nós temos oposição. Os irmãos se lembram do César? É César? Os magos vêm e eles dizem, olha, vocês falam para mim. Eu também queria adorar esse rei aí. Mas o problema é ter um outro rei. Não é? Eles não perceberam que, e perceberam sim, que não só ele não é o rei para se sentar no trono aqui no mundo, mas é um rei que vem buscar súditos que queiram ele. Ou não? E se não é uma imposição. Então, meus irmãos, olha, por que se enfurecem? Eu acho interessante que os reis se enfurecem, ficam com raiva de Deus. Quer dizer, é contra os nossos interesses. Porque os nossos interesses são diabólicos. Mesmo que seja interesse de ganho errado, é do diabo. Os reis da terra se levantam. Eu acho interessante isso aqui, meus irmãos, que na minha versão aqui fala os gentios, os povos. Quando fala nações, para mim são os gentios, não sei como é que os irmãos teólogos aí entendem, mas aqui é todo mundo está afim de. Os reis da terra se levantam e conspiram. Quer dizer que tudo que é feito é com intenção de. Não é por acaso que existe essa coisa acontecendo. Então nós temos o que aqui? Temos uma disputa de governo. Por quê? Como é? Na verdade, porque Deus tem um plano de como ele vai voltar, né? Isso. Os irmãos aqui podem dar alguma experiência de como é que você como é que você é impactado por isso? Alguém aqui tem esse impacto hoje? Por essa disputa de poder. Você sente na sua pele, na sua família, na sua carne, como é que você, no seu trabalho, essa briga de poderes espirituais ou não? Fácil. Em um dos trabalhos, o pessoal coloca no chat, no chat que a gente utiliza para se comunicar, coloca como você quer ser tratado. Então, se você é ele, se você é ela, se você é ele, de certa forma é cômico, mas de certa forma é uma afronta à criação de Deus. Porque eu até conversei com ele essa semana, a respeito de alguns caras que eu tenho assistido bastante, e eles falam, eu olho para o pastor, é uma reflexão, irmãos. Você olha para o pastor Celso, você vê o quê? Um homem ou uma mulher? Você vai chamar ele por ele ou por ela? As pessoas hoje, as pessoas não, né? O mundo está querendo impor que você olhe para ele e não faça esse pré-julgamento. Se ele é homem ou mulher. Dizem que você não tem que ter essa liberdade de... Sim, eu entendi. Sabe, de dar um gênero, que é como eles falam, né? Se ele é homem ou se ele é mulher, se ele é ele ou ela. E nesse exemplo, eles querem o poder, político ou não, isso, e querem fazer com que ele seja assim e concorde com isso. E que vai vencer e que ele não vai conseguir. Vamos pegar então, que versículo é esse? Podemos pegar o 2 ali, vamos caminhar um pouco no versículo. Os reis da terra se preparam para a batalha. Então vai ter uma batalha. Ou está tendo uma batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. O próximo. E os irmãos, como se sentem amarrados por Deus? Eles dizem, vamos quebrar essas correntes. Tem uma tradução que eu até prefiro falar cordas. Vamos nos libertar da escravidão.
É assim que se sente com o governo de Deus. Porque a justiça de Deus é interessante, não é? Como é que é? Os poderosos no mundo, como é que eles agem? Normalmente poderoso tem dinheiro, sim ou não? E Deus é o Todo-Poderoso. É o dono do ouro e da prata. No mundo, os poderosos, se você pegar o julgamento do Brennan, é isso não? Sim, tem lá o... Normalmente quem tem dinheiro e tem poder, não suporta pobre, né? Não suporta regra. Não suporta leis de trânsito. Não suporta velocidade. O cara passa 300 por hora no Porque tem dinheiro para pagar depois da isso. música, né? Não, porque a 300 por hora o radar não pega. E é com mulher, e é com tudo, e é com pessoas, e é com empregados. O cara que mais ganha no mundo como já tua palavra, o cara que mais ganha no mundo como co-ajudador de alguém é um brasileiro. Depois a gente olha no jornal quem que é e o que eu estou falando. Ele foi investigado por anos para saber se ele poderia ser promovido. E foi investigado no prédio dele. E nos lugares por onde ele passava. Para ver se ele dava bom dia para os empregados do prédio. Você já viu como nós somos orgulhosos? No meu prédio tem gente que eu dou bom dia e parece que ele fala assim: cara, não fala comigo, vai. O que eu tenho a ver com a sua vida? O que você quer saber, desejar bom dia? Nós não gostamos de gente, né? Nós temos... Mas os poderosos, não é que eles não gostam de gente, eles têm raiva de gente. Eles conspiram contra. Isso se dá em todos os meios. Na empresa, na rua, ali e acolá. Enfim. O próximo versículo. Por que Deus ri? Enquanto um está estressado, planejando, Deus está rindo. Por quê? Porque Deus sabe, Deus é. Nunca passou pela sua cabeça que esse mundo é um mundo que está sem dono? Você nunca falou? Mundo velho sem porteira. Sem porteira. Mundo velho sem porteira. Quer dizer, tá solto aí o negócio. Deus se ri porque ele sabe o quê? Ele sabe o fim, não é? E o próximo versículo diz o quê? Meus irmãos, eu gosto de uma versão que diz que a seu tempo fará. Eu não sei, meus irmãos, se o Salmo 2 está falando só do passado ou do futuro. O que os irmãos acham? O Salmos é o único livro que você usa no Novo Testamento. Com tranquilidade. Tem uma passagem interessante que compara o 1 e 2 aí, esse relato aí, em Atos dos Apóstolos. Sim. Conheci que talvez quando a igreja estava conversando. E é até interessante que se o senhor quiser, posso escrever. Daqui a pouquinho eu te chamo para ler. Você vai ler sobre Davi? E 4:24. São 4:24 sobre Davi, sobre Jesus. Sim. Os reis da terra conspiraram contra Jesus. Não esquece, tá? Que eu vou chamar você. Agora, quem nós estamos falando ali? Naída. Isso, não, eu estava falando que os Salmos são o único dos livros que tem muito trecho que você pode ler hoje. Que tal você vir na igreja e fazer uma oração? Senhor, me dá, Senhor, eu quero despedaçar os meus inimigos. Vou rachar o crânio de cada um deles. Está na Bíblia, não tá? Mas você pode usar? Não pode, mas você pode dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Também está no Salmos. Às vezes dá vontade, não é isso? Então, na sua ira, a minha versão diz, a seu tempo,
Meus irmãos, é interessante que Deus tem o tempo deles, a gente não tem o tempo dele e a gente não gosta, não é? A gente gostaria que fosse diferente. Mas Deus tem um plano para as nações, plano para nós, plano para a volta, não é? Plano é plano, não é projeto. Nós temos projetos, Deus tem plano. E diz assim: eu, porém, constituí o próximo. Por favor. Dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu Monte Santo. Então, agora Deus estabelece um rei que é oposto a todos eles. Qual é o negócio desse rei? O negócio desse rei é eu e você. Percebe o valor? Você diria, vem cá, para que defender tanto o mundo? Não é só uma guerra contra o bem e o mal, a luz e as trevas. Não é só essa guerra. É uma guerra em favor de muitos. Porque não vai poder não ter céu e acabar com o lago de fogo. Não vai. Tem céu. E o céu é para quem? Para os salvos. E os salvos são quem? Nós. Então toda essa defesa de Deus é por causa de nós. Fica difícil compreender tanto valor pelo preço que a gente valia, mas é por isso. E aí diz que... Quem me chamou? Deus tem um plano. O homem tem uma meta. Dentro do plano de Deus, então, o cristão ele não pode participar de uma revolta contra esses governantes. Parece que não. Se for uma guerra da igreja, mas não da pessoa em particular. Parece. Um assunto temerário, principalmente agora no bolsonarismo. Não, tira o bolsonarismo. Não tem como. O mundo não enxerga, o Brasil não enxerga mais isso. Basta você ser contra o PT que você é bolsonarista. Acabou. Então, você participar de uma revolta para matar o reino de Deus é diferente, é num nível... Primeiro, não vai... Tem duas coisas interessantes. Eles não vão prevalecer, mas eles não vão parar. Tem uma coisa, levanta a outra. Tem uma coisa contra, levanta a outra. Né? Nós temos as coisas na história. Só dar um tiro. Mas, por exemplo, o que nós podemos... A defesa. Você pode fazer, por exemplo, na sua casa, você trabalhar com seus filhos, aí seus filhos ensinar para os filhos deles, e a geração Deus sendo conhecido dessa forma. Não é uma guerra do mal e do bem que você resolve com um tanque de guerra, entende? Os valores vão ter que ser... Você vai ter que ensinar para as próximas gerações. Não tem... parece que não tem como você calar a boca. Porque o poder que existe, o tempo que Deus está dando, é exatamente para a guerra ser violenta, mas Deus fazendo. Uma guerra, é guerra santa, é guerra do céu, não é assim. Acho que essas de revolução, acho que entendi o que o Mano disse, mas é que a gente confunde, assim, a gente às vezes pode ter a expectativa que os judeus tinham em relação a Jesus. Jesus, você não vai derrubar o poder de Roma com o exército e fala, não vou fazer isso. Eu vou fazer isso, mas não do jeito que vocês querem. Daí, e ele fez isso, ele subjugou todos os poderes do mundo na cruz. Então, assim, a maneira da revolução que Jesus fez foi, ele não ofereceu, ele não se juntou aos poderes desse mundo para combater o mundo pela força. Ele fez o contrário, ele subjugou, mas se entregando, sendo submisso, né?
Mas só vai entender isso quem entender, que só pode entender quem ele deixar entender, porque o mundo... E ele diz isso para Pedro, quando ele fala, pergunta se Pedro ama ele. Porque Jesus tinha acabado de ressuscitar e Pedro tinha defendido Jesus cortando a orelha de Malco. Jesus fala, você me ama? Ele fala, não, Senhor. Ele fala, então, ele pergunta 3 vezes, na última ele fala, passa por minhas ovelhas. Jesus estava dizendo assim, basicamente, eu não quero que você corte orelhas ou corte cabeças tentando me defender. Eu quero que você apacente minhas ovelhas. Então, esse é o caminho que... Essa é a regra, né? Para Pedro, era assim, constrói os fundamentos da igreja. Então, esse é o caminho, vamos dizer, nossa evolução. Parece que não há outra possibilidade. Se nós olharmos, por exemplo, para a Primeira Guerra Mundial, foi a guerra do mal contra o bem. O comunismo. Não é? Mas veio, aconteceu e continuou de novo. Não acabou. As guerras não resolvem um problema. Mata, morre e continua o problema. Não, elas não se resolvem, né? Tem isso, pois não. Não, só um comentário engraçado. Parece que o pessoal, quando fala de Pedro cortar a orelha, porque Pedro era ruim de espada, mas se fosse na mão de Zebedeu, o Zelote lá, o tal do Zelote, tinha morrido. É engraçado que, por falar em cortar, corta a orelha. Mas Jesus vem e põe a orelha no lugar de novo. Então, assim, lê o seu texto que é muito importante. Então, ele serviu exemplo para aquela sociedade e também para, posteriormente, reconhecer o poder de Deus colocar a orelha. Você acha que isso aconteceu? Sabe, mano, eu descobri uma coisa que todo mundo já descobriu antes de mim. Que milagres não fazem crentes. Pessoas geradas por milagres, façam um acompanhamento dele e põe. Ele se alegra e tudo, mas ele está com um milagre. Pessoas que vivem por milagres, mesmo crentes na igreja, são crentes fraquíssimos, existe? Fragérrimos, sei lá. Fragilíssimos, né? Então, normalmente, aquilo funciona, eu estou aqui, funciona por um tempinho. A história vem dizer que talvez aquele cara fosse aquele que... Mas não parece que os milagres não resolvem, não. Irmão Motemir. Eu vou ler aqui até o 27. Salmo 4, 24 ao 28. Salmo 4, 24 ao 28. Ouvindo isso, levantaram junto a voz, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que nelas há. Tu falaste pelo Espírito Santo por meio da boca de teu servo Davi. Porque enfureceram as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra levantam e os governantes reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De forma que Herodes e Pilatos reuniram com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade, ele fala no Novo Testamento, conspirar contra seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Você está lendo em Atos, não é isso? Não, porque ele falou Salmo, não. É que Atos está citando o Salmo. Citando o Salmo. Paulo fala exatamente o último versículo. Sim, continue. É 28. Fizeram o que teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Então, agora o Senhor considera a ameaça deles e capacita os seus servos para anunciar a palavra, a tua palavra corajosamente. Isso. Então, Pedro agora está dizendo naquela prisão e surra, que é exatamente isso, né? É contra Deus. E que
que ele estava pensou que estava matando Jesus, estava cumprindo aquilo que Isso, ele tinha determinado, é Estavam interessante. tendo um acordo ali na história. É interessante. Em Atos 13, Paulo fala, pega esse sapo, falando, né? É. E ele fala também, fala de Davi, ele fala disso, e ele usa, lá no versículo Atos 13, 33, ele fala: ele cumpriu para nós seus filhos, respeitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, e eu te gerei. Daí a gente dizer também que o Salmo 2, apesar de não estar escrito de quem é, a gente entende que é de Davi também, não é? Esse próximo versículo, qual que é? Agora é o 7. Agora é o 7, qual que é? Não, tu és meu... Esse é o 7, não é? Isso aí é o 6, está na tela. Eu, porém, ungi. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Ele pediu? O diabo tem para ele, né? Será que o diabo estava citando essa passagem? É interessante. Que ele já estava usando versículos bíblicos. É. Mas eu não lembro se ele pegou essa passagem e falou: Deus te prometeu que ia te dar isso. Só se me adorar. Já era dele. Isso, é. Interessante. Pede-me eu terei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Bom, de quem é o mundo? Do Senhor e a terra. Mas é aquela história, uma pergunta aí. O que é propriedade? Propriedade é quando você tem o documento. Então, exemplo, a minha casa, eu não tenho a escritura no meu nome. Eu tenho a propriedade? Não. É a posse. Eu tenho o quê? A posse, não é isso? Fica mais assim. Por isso que as pessoas são possuídas. Isso. Agora, na Bíblia, na Bíblia é ao contrário. O diabo tem a posse e Deus é o proprietário. Não é isso? Até o dia em que. Aí, essa é a por tua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então Deus considera, essa texto considera as nações como um vaso. E tem uma tradução que fala vaso de barro. Ora, gente, se é vaso de barro, e você vai quebrar com uma vara de ferro, só para compreender, ó, não é uma vara de madeira. As nações serão quebradas como uma de ferro, sendo um vaso de barro. Gente, moleza. Vai ser terrível, não é? Vai ser terrível, moleza. Vai quebrar é moleza. Isso. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Então Deus continua pregando, através de nós, falando, olha, convertei-vos. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. O versículo beijai o filho, eu acho que deve ser interpretado como... Primeiro, em que momento você beija o filho? O teu filho. Quando eu acordo, quando eu dormi, quando chego no serviço, quando eu leite. Mas você está bem. Etc. Quando você está bem. Momento de alegria. Momento de alegria. Não, depois que eu dou uma surra, eu vou lá conversar com Deus. Bom, mas ele não recebe. Recebe? Mas o beijar aqui é o momento que... Então o que está falando para os reis que estão? Olha, é melhor vocês beijar o filho. Ou seja, abraçá-lo, recebê-lo, obedecê-lo, ficar do lado dele, se é que pode ser assim como rei, porque o fim não será legal. Beijai o filho para quê? Não sei o que ele diz aí. Para que não se irrite. Meus irmãos, um pai irritado, quando bate no filho, é horrível. Uma mãe com raiva, não dá certo, não é? Então beijai o filho antes, para que aquele dia... Então, a possessão que Deus tem somos nós. E claro que ele vai dominar sobre o mundo, e eu não entendo como é que será todos esses bilhões de quilômetros de ano-luz da Terra, a distância, o tamanho dela, cada dia, é tudo de Deus. E Deus vai cumprir a sua palavra, e vai trazer essa bênção para nós, para a igreja dele. Esse é o segundo já, é? É o segundo. Eu queria passar um vídeo mas ele não está aí.
Um vídeo de 8 minutos que eu posso dividir em 3 minutos. Mas não está. Comentários, vamos lá. Chegou. Põe 2 minutinhos para mim aquele vídeo que eu mandei. Ele vai falar até o Salmo 2. Eu ia falar os 8 minutos. Não, vamos deixar. Vamos cumprir a hora aí, tá bom? Amém, irmãos? Perguntas? O professor Felipe está aqui. Eu achei interessante, pastor, versículo 8, agora pede-me, eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. E Jesus, quando estava no deserto, o diabo vem e fala algo bem semelhante. Revelação nossa aqui, nós 3. Pede-me. O diabo, segundo Felipe, pode ter usado essa palavra. Não é? Agora, que coisa. Salmo de Davi. Então, Davi é profeta. Então, ele está... Olha que interessante, como é interessante profetas do Velho Testamento, né? Ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala dele, porque ele também está falando dele. É possível que ele esteja falando dele. É rei. E ele está dizendo, o mesmo Deus vai me dar vitória, você é um bom rei, eu tenho promessas e tal. Não adianta ficar aí querendo destruir Israel, porque Deus me levantou como rei, mas também há um ungido que é Jesus Cristo.